Lucas, capítulo de número 3. Vamos orar, irmãos, novamente, pedindo a Deus a bênção dele sobre as nossas vidas, na reflexão que faremos da palavra dele. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra aberta para leitura e exposição. Nós nos colocamos aqui, ó Pai, como instrumentos do Senhor. Usa-nos, ó Pai, abençoe-nos, ilumine a palavra que o Senhor mesmo inspirou para que ela transforme as nossas vidas, que ela venha fazer a mudança pela qual ela foi destinada. Que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvir a Tua voz, disposição em atender o Teu chamado, para a Tua própria glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 17. Lucas 3, do versículo 1 até o versículo de número 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca de Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdócios, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém,
queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, queridos irmãos, eu inicio esta mensagem, que é bastante dura, falando queridos irmãos, porque a pregação de João Batista começou com o vocativo raça de víboras. Mas eu falo queridos irmãos, porque mesmo nessa expressão dura dele, estava em seu coração um amor pelas almas que estavam se perdendo. E eu começo esta mensagem que intitulei Não se deixe enganar, arrependa-se. Não se deixe enganar, arrependa-se. A partir da confrontação que de fato está no versículo de número 7, que diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Na Bíblia, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, fala: ninhada de cobras venenosas, quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? E ao pensar um pouco mais a respeito desse versículo, a impressão que nos dá é que realmente João Batista está de frente com pessoas fazendo como se fossem cobras correndo do fogo. O fogo está vindo, a queimada está forte, e as cobras estão perdidas, correndo desnorteadas para fugir da morte, para fugir daquele sofrimento que é iminente. E essa visão me fez lembrar também de um instinto que é muito natural a todo ser humano, que é o chamado instinto de sobrevivência. Instinto por meio do qual uma pessoa em uma situação de perigo mata, morre, faz loucuras, também vence na vida, faz atos de grande bravura. E aqui nós pretendemos correlacionar este instinto natural que nós temos com a palavra de Deus que deve nortear as nossas vidas e a mão de Deus a nos guiar. O instinto natural daqueles homens que foram à procura da mensagem de João Batista foi alvo de uma reprovação. Eles estavam perdidos, estavam desesperados e seguiram em direção àquela tábua de salvação que eles haviam visualizado. Agora, à luz deste texto, nós pretendemos tirar algumas lições preciosas. A respeito desse instinto de sobrevivência, eu me recordei de um quadro do Fantástico que eu gostava muito. Já passou há muito tempo atrás, já deve ter faixa de 4 anos atrás, que era um quadro que se chamava Você Só Tem Uma Chance, na qual a reportagem trazia uma situação de extremo perigo, seja com animais selvagens, ou fogo no carro, diversos tipos de situações que eram apresentadas. Em seguida eram apresentadas algumas possíveis saídas, ou a melhor saída dentre as possíveis, e tinha uma votação virtual, e ao final se dava o resultado e a melhor escolha de forma técnica, segundo
os conhecedores daquela situação de segurança apresentada. E era engraçado ver que em muitas daquelas situações apresentadas eu errava na escolha e a maioria da população também errava. Mostrando um pouco que esse instinto que nós temos, ele pode nos levar a situações que não sejam aquele objetivo que o instinto quer nos dar, que é a sobrevivência naquela situação de perigo. Esta ideia de sobrevivência está registrada nas Escrituras, por exemplo, naquela passagem de Esaú e Jacó, em que Esaú chega esmorecido em casa, morrendo de fome, de cansaço, e ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele usou o instinto de sobrevivência, mas ele fez algo mal. Ele negociou algo que ele não poderia negociar, e as bênçãos decorrentes disso, trazendo uma série de conflitos para a família. E a outra passagem que me faz também pensar a respeito da sobrevivência é a tentação de Jesus. Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, ele é tentado por Satanás. E ele é tentado justamente para que ele produzisse, fizesse um milagre, transformando pedras em pães e saciasse a sua fome. Talvez o instinto de sobrevivência humano o levasse a pensar nisso, mas baseado no que ele havia recebido de Deus, ele não aceitou aquela tentação. Ele não deu ouvidos ao instinto natural humano, nem à voz do inimigo. E toda essa introdução, para nos levar a pensar também, nós fazemos uso muitas vezes desse instinto de sobrevivência no que diz respeito à nossa vida ou morte espiritual. A nossa vida ou a nossa morte espiritual também está em perigo, em xeque, e nós precisamos não sermos levados pelos nossos instintos humanos, mas sermos guiados pela palavra de Deus, que norteia a nossa vida. A palavra do Senhor que nós fizemos a leitura, ela traz uma primeira lição, que é a lição de uma necessidade de arrependimento, um arrependimento geral, uma mudança de postura da nossa vida como um todo. Quando nós estamos caminhando na nossa vida natural, para nós termos uma vida com Cristo, é necessário nos convertermos a Ele. Há uma mudança total de rumos em todos os aspectos na nossa vida. E eu gostaria de destacar isso no texto lido. No versículo de número 3, nós já começamos a perceber essa necessidade. Então, a primeira lição é uma necessidade de arrependimento geral, de vida mesmo, geral. É algo mais amplo. Que nos diz assim, o versículo de número 3. Ele, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É necessário que nós nos arrependamos da nossa vida como um todo, o estilo de vida que nós temos. O que é arrepender? Arrepender é mudar a mente sobre algo.
Você pensava de uma forma, entendia a vida de uma forma, e passa a pensar e passa a entender a sua vida de uma forma diferente. No grego, esta palavra que vem a ser na nossa língua arrependimento, significa metanoia, que é a própria ideia de uma metamorfose, uma mudança total da nossa substância para agir de uma forma contrária àquela substância que nós tínhamos anteriormente. Arrependimento, portanto, é uma mudança na mente que ocasiona uma mudança nos nossos atos. Uma mudança ou uma tristeza que venha decorrer de alguma prática que não leve à consequência a mudança dos nossos atos, está desconectada com a ideia bíblica de arrependimento. Arrependimento, portanto, seria mudança de mente e mudança de atos decorrentes dessa mudança de mente. O versículo de número 4 também nos traz essa ideia. Quando nos diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Aqui há uma manifestação muito clara do vínculo entre o arrependimento, a remissão de pecados e o final do versículo 6, a salvação de Deus para as nossas vidas. Toda esta ideia trazida, ela também pode ser confirmada no versículo de número 8, que nos diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão. Repito, o arrependimento que está sendo pregado é um arrependimento geral. Ele mostra nessa pregação a necessidade da produção de frutos dignos de arrependimento. Para mostrar a diferença que nós vemos biblicamente entre o que se denomina remorso e arrependimento. Naquele exemplo clássico de Judas e Pedro. O arrependimento verdadeiro, ele é apresentado como uma tristeza, uma ideia de contrição, uma ideia de você chegar quase ao fundo do poço por sentir que ofendeu a santidade de Deus, e quando você estava quase sem vida, você ressurge em arrependimento, em vivificação, para gozar novamente da intimidade com Deus, para gozar novamente da presença de Deus. A nossa confissão de fé, no seu capítulo de número 15, nos diz assim: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina essa que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. A mensagem do arrependimento, ela é tão importante como a mensagem da fé. A fé e o arrependimento andam juntos. Calvino, contrariando alguns teólogos de sua época, ele esclarece que muitas vezes, embora se faça primeiro um pedido de arrependimento, uma pregação de arrependimento na Bíblia, para depois falar de salvação,
que isso é só por uma questão de ordem, mas que são atos que estão juntos. Você não tem como se arrepender de algo que você não sabe. E não tem como também se arrepender contra Deus que você não acredita. Então, a ideia da confissão de fé é trazer essa importância da mensagem do arrependimento. A confissão de fé ainda traz uma outra amostra da importância do arrependimento ser tratado, quando diz: o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus. Ele aborrece, ele sente os seus pecados e deixa os seus pecados, voltando-se para Deus. Aquilo que eu disse, há uma mortificação e uma vivificação. Nós precisamos pensar nessa tristeza que precisamos ter após cometer o pecado. A nossa vida religiosa vai nos movendo em atos religiosos que muitas vezes nós, por estarmos tão acostumados com ele, e também tão acostumados com a vida em comunidade, a vida cultica, que nós muitas vezes passamos os momentos de confissão na igreja como se nós estivéssemos fazendo um ritual. E a mensagem que João Batista vem trazer é justamente uma mensagem que reprova aquela aproximação que se diz é uma aproximação de arrependimento, mas na verdade é uma aproximação religiosa, tentando enganar a Deus, tentando fugir da ira vindoura. Sem convencimento de pecado, não há salvação. A dramaticidade que nós vemos na mensagem de João Batista, ela se justifica. Essa dramaticidade e essa forma rude de tratar com os seus ouvintes, se pensarmos diante de todo o contexto, ela se justifica. O texto fala a respeito de um contexto em que a mensagem estava sendo pregada, tanto no âmbito religioso como no âmbito de governos, extremamente corrupta. O povo estava sendo levado para o âmbito de uma secularização, uma vida totalmente à parte de Deus. E eu consigo imaginar uma cena como se fosse nós adultos vendo uma situação total de perigo de um filho, ou de um ente querido, ou de uma pessoa qualquer, e a gente dá um grito, como dizendo: você vai cair, você vai se matar. E ele usa a palavra: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Não é assim, em outras palavras, não é assim que você vai fugir da ira vindoura. Você foge da ira vindoura com arrependimento sincero, mudando o curso da sua vida, dando uma meia volta. E as ilustrações também que ele traz mostram essa ideia da urgência da mensagem dele. Ele fala: o machado está na raiz da árvore. A árvore que não produzir bons frutos será cortada. Ele está dizendo: a árvore já está com o machado na raiz. A urgência que a gente percebe nas palavras de João Batista
são compreendidas a partir desta visão que ele tem das coisas. No final do texto lido, fala que o Senhor está com uma pá e que vai limpar a eira, vai tirar o trigo, vai separar o trigo do joio, vai separar o trigo do restolho. E aqui nós pensamos na necessidade que isso seja uma realidade também para nós, para a nossa vida. Lutero, na primeira tese que ele apresentou, das 95, para o início do grande movimento da Reforma, ele diz: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Aqui é a ideia de que nós não podemos pensar no arrependimento como algo que aconteceu na nossa vida lá quando nós nos encontramos e entregamos a nossa vida ao Senhor somente, mas algo contínuo, algo que precisa ser praticado nas nossas vidas. O meio pelo qual Deus vai modificando a nossa essência, nos aproximando à imagem de seu Filho Jesus. Então, a primeira lição é a respeito dessa necessidade de um arrependimento geral. A segunda lição que nós podemos depreender do texto lido é que nós temos que nos arrepender específica e particularmente dos crimes que nós cometemos contra Deus, dos pecados que nós cometemos contra Ele. O João Batista, ele já havia falado dessa ideia de arrependimento geral. E depois ele vem tratando a vida daqueles que se achegavam a ele, tratando os problemas específicos de cada um, para que pudessem fugir da ira vindoura. Vejam o versículo de número 10, irmãos. Versículo de número 10. São alguns exemplos que o texto nos apresenta. Nos diz assim: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Você vê João Batista, que havia acabado de pregar sobre arrependimento, vem delimitando mais. Olha, meu irmão, na sua vida, você tem que ter atenção a esse aspecto. O outro irmão, você precisa ter uma atenção maior àquela outra situação. Você pedir para que uma pessoa que não é um soldado, que ele não pratica um ato que é próprio de soldado é algo que não tem sentido. Mas para o soldado aquela mensagem foi entendida e aplicada na vida dele. E isso precisa ser feito por cada um de nós. Não eu fazendo isso para você, não a mensagem aqui sendo direcionada para atingir a cada um dos irmãos, mas a cada um de nós, individualmente, sondando sinceramente o coração, analisando os seus atos, verificar o que é necessário de fazer de acertamento com o Senhor.
A confissão de fé também trata dessa questão e nos diz: os homens não devem se contentar com o arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. Temos o arrependimento geral, mas temos também aqueles pecados que nós precisamos confessar especificamente ao Senhor, para que nós possamos trabalhar esse erro em nós e mudarmos realmente. Nós temos muitas vezes pecados que nós nem sabemos que cometemos. E como o salmista falou: absolve-nos, Senhor, das faltas que nos são ocultas. Mas aquela falta que você sabe qual é, que você já sabe que é uma falta, sabe que está em desconformidade com a vontade do Senhor, que você não está agradando a Ele em amor, você precisa se arrepender dessa falta, especificamente por ela. Porque muitas vezes nós chegamos: Senhor, perdoe-nos dos nossos pecados, mas a gente não toca na nossa ferida. Aquele pecado que é o pecado que aflige você, que me aflige, é esse que nós precisamos confessar. Nós precisamos fazer uma confissão geral, mas cada um precisa confessar e deixar aquele pecado específico que ataca você, que atinge você, para que você possa voltar a ter comunhão com Deus. A terceira lição, já caminhando para o final, é que nós não devemos depositar a nossa confiança em falsas salvações, em falsos pontos de segurança, em falsas religiões. O versículo de número 7 e 8, que nós lemos do início, ele nos diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui, irmãos, nós somos levados a pensar na necessidade, especialmente nós que estamos fazendo parte de uma igreja ou temos alguma credulidade com relação às questões espirituais, que nós devemos abandonar uma religião formalística, como se um método, uma metodologia fosse nos salvar, uma metodologia fosse nos libertar da ira vindoura. Não, nós precisamos observar com atenção esta repreensão da Bíblia que nos diz que nós devemos de fato nos arrepender. Não nos achegarmos como se tivéssemos, como fosse um bode no meio das ovelhas, se aproximando para ver se ali na entrada consegue dar aquela furada no ingresso. Ninguém será salvo sem arrependimento. O texto empregado nessa leitura, o seu similar, né, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele faz uma menção específica dizendo que ele estava se dirigindo aos fariseus e aos saduceus que estavam se aproximando ali. Os fariseus e os saduceus, mais especificamente até os fariseus, eles foram pessoas que inicialmente receberam esse nome por serem separados mesmo. Eles se separaram ali dentro do povo de Israel, que estava contaminado pelas culturas, pela vida pagã, que estava influenciando a vida de Israel. Eles começaram um grande movimento
zeloso por práticas de obras verdadeiras, de distanciamento do pecado, mas com o tempo, eles passaram de uma condição de verdadeiros cristãos, de verdadeiros servos de Deus, não os cristãos, porque precede a própria existência, o nascimento de Cristo, e passam a caracterizar as suas vidas por algo exterior e não mais interior. Sproul, comentando a respeito daquele versículo que fala que nós não podemos ser contaminados pelo fermento dos fariseus, ele mostra que os fariseus eram exemplos na evangelização. Mostra que eles eram exemplo na oração. Mostra que eles eram exemplos nos dízimos. Eles eram exemplos no estudo da Bíblia, citavam textos enormes decorados, mas passaram a viver uma religiosidade exterior hipócrita. E o texto está tratando conosco a respeito disso, para que nós nos cuidemos, para não estarmos como eles. Aqueles que nós olhamos na Bíblia dizendo, nossa, fariseu. Mas que nós possamos endireitar os nossos caminhos, aplanar os nossos caminhos, para que nós venhamos a ser encontrados dignos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós não podemos nos conformar com a nossa religiosidade. A minha família é tradicional da igreja presbiteriana, vem desde o meu avô e nós estamos firmes na igreja. Que bom. O meu pai é pastor. Que bom. Se eu não estiver fazendo isso, examinando a minha vida, fazendo o checklist dos meus comportamentos e me voltando para o Senhor, eu estarei dizendo que sou de Cristo, mas sendo bode no meio do rebanho. A palavra de Deus, ela é dura. João Batista disse, e não comeceis a dizer que tem por pai Abraão. Já antecipando os pensamentos religiosos. Fica achando que você tem por pai Abraão, na sua genealogia, que te garantirá a salvação. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É como se ele estivesse dizendo, né, na gíria de hoje em dia, se liga! Se liga! E essa semana, meditando nesse texto, a gente começa a ver que a gente precisa de uns gritos de raça de víbora para a gente. Coisas que você não está ligando, que eu não estou ligando. E a gente está falhando com o Senhor. Nós falamos mal dos fariseus, mas nem orando a gente está. Eles pelo menos oravam. A gente fala mal dos fariseus, mas a gente não evangeliza. Eles, pelo menos, evangelizavam. A gente fala mal dos fariseus, mas a gente não lê a Bíblia. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vivamos o Evangelho, irmãos. A religiosidade formalista, ela nos
dá uma ideia de que nós estamos seguros, mas o barco vai afundar. João Batista está tratando disso. A quarta e última lição é a de que a fonte da nossa esperança, da nossa salvação, é Jesus. Nos versículos 15 a 17, nós vemos isso, conectados com o versículo de número 6, que diz que toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo de número 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. João Batista não se deixa confundir. Não é comigo, a salvação não é comigo, é como se ele estivesse dizendo. Ele, por Deus, foi mostrado por Deus a ele, que eles estavam lá no meio do povo achando que era o próprio Cristo, e estavam começando a olhar para ele como se fosse a salvação em João Batista. Ele diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés do Salvador. Nós não podemos colocar as nossas esperanças em pessoas, em coisas, na igreja, estrutura, nos líderes da igreja. A nossa confiança para a salvação é somente em Cristo. João Batista foi reconhecido na Bíblia como profeta do Altíssimo. Lucas 1,76 registra isso. Mas, a respeito de Jesus, a Escritura diz que ele era o Filho do Altíssimo. Em João Batista, a Escritura diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. A respeito de Jesus, ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo. Em Lucas 1,58, diz que João Batista o nascimento dele foi proclamado pelos vizinhos e parentes. O nascimento de Jesus foi proclamado por anjos. Jesus é o Salvador do mundo. João Batista é aquele que foi na frente, anunciando que ele viria. R.C. Raio disse em um dos seus sermões a seguinte sentença: infelizmente, porém, quão pouco preparados para o céu estão muitos que falam ir para o céu quando morrerem, ao mesmo tempo em que não manifestam qualquer fé salvífica, nem verdadeira familiaridade com Cristo. Esses não honram a Cristo nesse mundo, não têm comunhão com Ele, não o amam. O que poderiam fazer no céu? O céu não seria lugar apropriado para eles. As alegrias celestiais não alegrariam essas pessoas. A felicidade celeste não poderia ser compartilhada por elas. As atividades que caracterizam o céu seriam canseira e enfado para o coração dessas pessoas. Se você está entre elas, arrependa-se e mude a sua atividade antes que seja tarde demais. Aí eu volto à pergunta que está no versículo de número 10. Que, pois, havemos de fazer? Que, pois, havemos de fazer? Que Deus aplique essa palavra no coração de cada um de nós, para que
nós possamos, como diz Raio, arrependa-se e mude a sua atividade antes que seja tarde demais. Amém, irmãos?